Olá, boa tarde a todos. Professor Paulo, o senhor conseguiu ajustar o seu áudio ou não? Não? Tá. Então eu posso dar início? Tá. Vamos só esperar aqui, professor Paulo. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Agora deu certo. Boa tarde a todos. Sim, podemos iniciar. Bem, boa tarde. É um prazer estar com todos nesse dia, iniciando a nossa tarde com trazendo aqui, né, alguns questionamentos que todos nós vamos estar tendo a oportunidade de analisar, alguns artigos que foram é, passíveis, né, de publicações. É, Gostaria de pedir a ajuda e colaboração de todos em relação à questão do tempo, né? Então, cada integrante, né, terão somente 10 minutos para apresentar. Em seguida, vamos abrir a palavra às pessoas que estão assistindo para se quiserem trazer aqui algum questionamento. E ao final, eu e o professor Paulo estaremos também trazendo aqui alguns questionamentos acerca desse assunto, tá certo? O professor Paulo vai iniciar, então, a nossa tarde maravilhosa de hoje. Espero que a gente tenha uma tarde proveitosa. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar presente à frente, né, na coordenação, juntamente com o professor Dr. Medina, nesse congresso que é tão importante para a gente, importante para a academia, né? Agradecemos o Iberoju, parabenizamos pela organização, pelo cuidado com todos os pesquisadores, com todos os coordenadores de GT, e iniciaremos aqui no horário da Espanha às 17h30, horário de Portugal às 16h30 e o horário de Brasil às 12h30, o nosso painel 12, o 12º painel, com uma temática competências e inovação no mercado, nos mercados digitais, desafios regulatórios e horizontes da governança. Né? Estarão presentes aqui alguns pesquisadores no final desse nosso GT, nesse momento, dessa tarde, finalizaremos com a apresentação do professor Mundinho Minha, sobre submissão de 2 artigos, e iniciaremos agora com a apresentação do primeiro trabalho, da Isabela Domingos e do doutor José Sérgio da Silva Crisóstomo. Então, podem iniciar, estamos aqui para escutá-los, e de já cumprimento a todos os presentes que estão no Congresso. Espero, lamentamos não estarmos presentes, né, mas estamos aí em energias, boas vibrações e temos acompanhado de longe o engajamento de todos que estão presentes. Então, Isabela, José Sérgio, doutor José Sérgio, pode iniciar. Teremos 10 minutos para a explanação. Muito obrigado. Olá, professor Paulo, me escuta bem? Sim, Perfeito. Essa é uma pesquisa desenvolvida pelo doutorado de Santa Catarina, né, e também com a Universidade de Roma, Sapienza, sobre a transformação, né, do setor elétrico italiano por meio de estándares ESG. Vou fazer uma breve apresentação em espanhol, fazemos um possível, né, pouco a pouco. claro, fique muito à vontade. Todos podem compreender. Nós encontramos em uma era marcada por um aumento de riscos socioambientales e sanitários, o que exige
respostas urgentes por parte de los setores econômicos e mercado que ha começado a orientar-se hacia uma governança de sustentabilidade, com o objetivo de mitigar o calhamento global, reduzir o impacto negativo das atividades empresariais sobre as comunidades. Em um contexto de los critérios ESG, ambientales, sociales e de governança, surgem como uma estratégia clave para repensar o papel das empresas em la cultura de la gobernança, de uma questão de uma sustentabilidade que integra-se a la ética de los negócios, promovendo uma transformação estrutural, especialmente em um setor elétrico. Então, há um aumento de riscos ambientais e sanitários, e o que se quer é um mercado orientado a práticas sustentáveis. Não se pode mais pensar em uma questão de desenvolvimento só por critérios econômicos, que tens que pensar em uma questão de desenvolvimento, de a importância das comunidades onde as empresas atuam e seus impactos. Então, há um ESG como uma estratégia frente às crises climáticas e uma ética empresarial como um novo paradigma. Setor elétrico italiano, tens um estudo de caso, o artículo ainda está em desenvolvimento, como pacto, marco normativo como o Pacto Verde Europeu, uma questão de los parcos de energia limpa para todos, com o objetivo de harmonizar a economia, os direitos e a sustentabilidade. Que são os critérios ESG? Os critérios ESG representam um novo paradigma para evaluar o desempenho empresarial e componente ambiental que se refere ao impacto ecológico das empresas, como a emissão de carbono e o uso de recursos naturais. O componente social abarca o respeito aos direitos humanos, a inclusão e as relações com as comunidades. Por último, a governança se enfoca em la transparência, em la ética corporativa e a gestão de los riscos. Integrar estes pilares não só melhora a reputação das empresas, mas que também hace mais resilientes, mais preparadas para os desafios do século XXI, do siglo XXI. Então, o enfoque da investigação, como pode ver, Roma há muitos desafios climáticos, né, em la questão de uma falta de uma infraestrutura e uma necessidade de uma economia mais sustentável, mais verde. E as pessoas mais afetadas por todos esses problemas são a população vulnerável, que são a população indígena, os imigrantes, ancianos e pessoas com discapacidade. Dentre os desafios estruturais, apesar de los avanços normativos e tecnológicos, tanto em Brasil como em la União Europeia, o setor elétrico enfrenta desafios importantes em muitas regiões, como a infraestrutura energética, que é obsoleta, desigual, e o que dificulta o acesso universal à energia, que é um direito humano. Muito importante para o acesso de outros direitos, como a segurança alimentar, a educação, a dignidade humana. Además, persistem barreiras econômicas e sociais que obstaculizam a implementação efetiva de los critérios ESG, como a realização do direito humano à energia, essencial para a dignidade e bem-estar, que depende da modernização da rede, a inclusão social e uma gestão eficaz de los impactos socioambientales em las comunidades, sobretudo por las populações em situação de vulnerabilidade. Estes desafios exigem políticas públicas integradas e uma ação coordenada entre Estado, empresa e a sociedade civil. Entre os resultados e contribuições, se vê que há muitas semelhanças de desafios entre Espanha, Brasil e Itália, e o uso de energia limpa como motor de desenvolvimento, aporte a políticas públicas e regulação em la União Europeia.
A governança, ela fortalece a confiança do Estado, da população no Estado, e também incentivos fiscais internacionais para as empresas. Este tema tem uma relevância global, desde a transição da energia elétrica como um desafio, e ESG como uma linguagem comum entre atores sociais. Diante de los resultados y contribuciones, muestran que la adopción de los criterios en el sector italiano ha contribuido a una innovación y una competitividad y la resiliencia global y empresarial. La gobernanza sostenible fortalece la confianza de los sectores y de la sociedad a un tiempo que promueve una cultura organizacional más ética y comprometida con el bien común. La energía limpa, además de reduzir o impacto ambiental, se converte como um motor de desenvolvimento econômico e social. E esta investigação também aporta insumos relevantes para a formulação de políticas públicas e o perfeccionamento da regulação europeia. Portanto, muitas graças por o tempo. Creio que estamos quase com 9 minutos e se tens alguma dúvida, é só consultar meu e-mail ou meu Instagram. E para citar com esta apresentação, tenho a referência. Muitas graças. Obrigado, Isabela. Parabéns pela sua apresentação. Já a gente deixa à disposição, né, e pôs muita vontade para a apresentação em espanhol, né, alguns submeteram, né, em italiano, em inglês, enfim. Acredito que todos aqui, nesse GT especificamente, fale português, então fica muito à vontade aí o professor Medina. Primeiramente, parabenizar pela temática, a escolha do tema, né, governança e sustentabilidade, parabenizar pela clareza e metodologia, a atualidade do tema trazida, né, fundamentações normativas, enfim, as limitações e os desafios hoje globais. E eu trago uma pergunta para você de como, né, na sua experiência de União Europeia, né, onde a gente já vê muitos desafios, né, o desafio de a condução, né, uniforme entre todos os países que compõem a União Europeia, em especial a Itália, né, a Espanha, como a gente pode inspirar o Brasil, né, nessas boas práticas de implementação, né, na abordagem do ESG, né, no setor elétrico especificamente. Então, seria essa a minha pergunta. Parabenizo mais uma vez a você e desejo muito sucesso nas suas pesquisas e na vida acadêmica. Perfeito, professor. O que eu vejo na Europa e tanto na América Latina é uma mudança de cultura, né? É compreender o impacto da atividade econômica como um efeito bumerangue. Antes, afetava apenas aquelas comunidades isoladas, mas hoje a questão climática ela é muito presente, então ela afeta todos, né? Isso se verificou também em relação à Covid-19, e também o aquecimento global, né, que está mudando as estações de todos os países. Então, isso vem como uma cultura ética, né, de promover tecnologias para o desenvolvimento sustentável, a fim de mudar padrões econômicos, né, compreendendo que a atividade econômica, a atividade empresarial, ela também tem uma responsabilidade, né, uma responsabilidade socioeconômica e ambiental. Então, a questão da mudança energética, ela já não é mais uma discricionariedade, ela é uma necessidade, né? Tanto para o movimento econômico, quanto também para a própria sobrevivência da espécie humana, que precisa do meio ambiente saudável. Então, eu acredito que estamos nesse sentido. Não mais a questão ESG como uma propaganda, um marketing, mas como uma necessidade para que essa empresa se mantenha perene no mercado, né? E a energia como um pilar, né? Porque sem esse direito à energia não se consegue
realizar outros direitos também importantes, né? Desde a alimentação, a educação, a saúde. Então, tudo está interligado. Seria isso. Perfeito. Estou muito satisfeito. Professor Medina, uma pergunta. Boa tarde novamente. Isabela, eu queria só que você nos trouxesse, tá? Esses desafios energéticos frente a essas políticas públicas totalmente integradas. Você, na tua pesquisa, verificou, dentre a Itália e a Espanha, né, o que é que a gente poderia realmente trazer de complemento para o nosso país, para o Brasil, né? Teria alguma política pública já existente na Espanha, na Itália, em que a gente poderia utilizar aqui como uma forma justamente de melhorar essa política pública aqui no nosso país? O Brasil buscar por a renovação energética, tecnologias mais sustentáveis, né? Porque, por exemplo, quando se trata de hidroelétricas, tem todo um impacto ambiental, né, que muitas vezes é irreversível. E há outras formas, como a energia solar e a energia relacionada ao vento, né? Como uma forma mais sustentável, né? Com impacto menor nas comunidades. Então, isso seria um ponto importante. E também a questão de outros meios, como carros elétricos, transportes elétricos, há uma diversidade de mudança energética em vários setores, não apenas na questão dos painéis solares. Então, essa implementação em vários setores da indústria como um todo e também da administração pública. Eu acho que isso seria um fator importante, né? Isso é uma soma, né, que vai entendendo e demanda muito de uma questão de transparência das contas públicas, como está sendo utilizado esses recursos, em relação à infraestrutura, porque demanda toda uma nova infraestrutura, custa muito dinheiro. Então, essas questões aí que o Brasil ele tem que desenvolver parcerias, né, com outros países para absorver essas tecnologias, implementar e também desenvolver nos seus centros de pesquisas e startups essa inovação entre Estado, academia e empresas. Excelente. O envolvimento, de fato, né, da comunidade, órgãos governamentais e não governamentais. Muito bom. Estou muito satisfeito. Eu acredito. Você gostaria de contribuir com mais algo? Isabela, doutora Isabela, podemos Certo. partir para o próximo artigo. Também é sobre, da sua autoria, correto? Sim, com autoria com a A doutoranda doutora Clara. Clara. Doutora Clara. Perfeito. Eu vou fazer Perfeito. uma breve introdução do artigo em espanhol e a doutora Clara ela vai continuar em italiano, que é em relação Perfeito. ao desenvolvimento. A nossa pesquisa ainda está em andamento, então nós vamos apresentar, não será feito slides nessa vez. Muito tranquilo. Ok. Io sono una dottoranda di Derecho Internacional en la Universidad Federal de Santa Catarina y por la Universidad de Roma, Sapienza. Tenho o honor de formar parte do programa de excelência acadêmica do Ministério da Educação de Brasil, como investigadora CAPES ProEx, e esta apresentação é fruto de colaboração com a doutora abogada Clara Indelicati, doutoranda da Universidade degli Studi de Bari. É sempre um grande honor participar em este evento que representa um espaço fundamental para fortalecimento do diálogo acadêmico e jurídico em um contexto ibo-americano. Em um novo paradigma para a sustentabilidade, há uma questão, eu não sei por que está fazendo o compartilhamento da tela, mas vou tentar fechar aqui. E eu penso que está bueno agora. Ok. Ok. Então, é sempre um grande honor participar em este evento que representa um espaço fundamental para o fortalecimento do diálogo,
acadêmico, jurídico, em um contexto ibero-americano. Nossa apresentação traz uma complexidade crescente do câmbio climático, impactos interconectados entre economia e meio ambiente, como a população vulnerável, que são excluídas de um processo de decisão e uma necessidade de um modelo de governança mais inclusivo, eficaz. O objetivo principal de nossa investigação é analisar a evolução da governança ambiental desde uma perspectiva da participação democrática, evaluar o potencial transformador da participação cidadã em las políticas ambientais e também proponer um modelo de toma de decisões mais transparentes, inclusivo e eficiente. Como uma metodologia, há um contexto de um enfoque hipotético dedutivo, uma análise de estudos de casos em países europeus com boas práticas e uma revisão documental de políticas e normativas ambientais da União Europeia e do Brasil. Uma questão importante que este artigo aborda é a soberania e a governança, que há um modelo tradicional de uma soberania estatal e uma necessidade especial de uma cooperação entre múltiplos autores, entre instituições públicas, setores privado e sociedade civil. Muitas graças. Agora eu vou compartilhar a charla com a doutora Indelicati. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. No, aperto. Va? Si sente? Ok. Allora, questo mio intervento si focalizzerà sull'analisi in chiave comparata del fenomeno delle cosiddette assemblee dei cittadini in materia di ambiente, quale possibile strumento di partecipazione, democrazia partecipativa in grado di coinvolgere direttamente il popolo nei processi decisionali e di ridefinire così modelli di governance ambientale contemporanei. Ora, infatti, se da un lato le istituzioni faticano a rispondere con tempestività e coerenza alle urgenze del cambiamento climatico, dall'altro emergono sempre più questi strumenti di democrazia partecipativa che cercano comunque di colmare quel divario tra cittadini e decisori politici. Ora, a tal riguardo, la prima esperienza di democrazia partecipativa al mondo si è verificata proprio in America Latina nel 1989 e ha riguardato il cosiddetto bilancio partecipativo della città di Porto Alegre in Brasile, che costituisce un esempio paradigmatico di coinvolgimento e conferimento al popolo di potere decisionale e che ad oggi forse rappresenta uno degli esperimenti meglio riusciti di pratica partecipativa. Ora, cos'è questo bilancio partecipativo? Era sostanzialmente un progetto nato alla fine degli anni '80 sotto la giunta del sindaco Olivio Dutra del Partito dei Lavoratori, che è giunto al potere, salito al potere, aveva lanciato la scommessa del governo partecipato con l'obiettivo di trasferire il potere decisionale dalle istituzioni alla cittadinanza, garantendo alla popolazione, soprattutto nei quartieri più poveri, voce nella destinazione della spesa pubblica al fine di migliorare servizi come trasporti, scuole e ospedali. Ora, questo bilancio partecipativo è stato quindi una forma pubblica di gestione del potere, mediante la quale gli stessi cittadini decidono come le risorse pubbliche vengono spese, in quanto, diciamo, l'obiettivo è proprio quello di permettere alla popolazione di partecipare attivamente allo sviluppo e all'elaborazione della politica municipale, gestendo una quota di bilancio comunale per la realizzazione di servizi e beni a favore della collettività. Infatti a Porto Alegre si è partiti dal 10% del bilancio comunale fino ad arrivare gradualmente al 25% del bilancio. Quindi sostanzialmente i cittadini di Porto Alegre si sono occupati della destinazione e gestione del ben 25% del bilancio comunale. Quindi questa prima esperienza di democrazia partecipativa, che risale comunque a più di 3 decenni fa, ha dimostrato come sia possibile attuare in maniera efficace delle forme di partecipazione senza sostituirsi a organi democraticamente eletti. E
queste esperienze di democrazia partecipativa provenienti dal contesto latinoamericano, che diciamo ha tanto da insegnarci, sono penetrate oggi anche in numerosi paesi europei. Nel panorama comparato, gli strumenti di democrazia partecipativi più utilizzati negli ultimi anni per coinvolgere direttamente il popolo sono state proprio queste assemblee dei cittadini, che si caratterizzano proprio per affrontare diverse tematiche e per essere costituite da un gruppo di persone rappresentativo della diversità sociodemografica del territorio, che vengono selezionate in maniera del tutto casuale, seguendo criteri che riguardano per lo più l'età, il genere, il luogo di provenienza, il livello di istruzione e professione esercitata, così diciamo da eliminare qualsiasi influenza di eventuali interessi elettorali. Questa assemblea cosa fa? Dibatte, produce raccomandazioni e proposte non vincolanti destinate poi a decisori pubblici. E un caso di assemblee cittadine che vanno sempre più affermandosi oggigiorno sono le assemblee per il clima, che sono nate proprio dalla sfiducia, crescente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e dalla loro volontà di partecipare direttamente e attivamente all'adozione delle decisioni politiche che li riguardano, come quelle in materia di tutela ambientale e di lotta al cambiamento climatico, questioni che sono molto a cuore alle generazioni future, ma non al legislatore, che è più interessato a realizzare obiettivi di breve termine che si possano realizzare subito. E quindi diciamo queste assemblee potrebbero rappresentare un modo per adottare decisioni su tematiche divisive, come lo è la questione climatico-ambientale, sulle quali il legislatore invece è piuttosto restio a prendere una presa di posizione per non perdere il consenso elettorale, motivo per cui le problematiche ambientali contemporanee richiedono risposte istituzionali sempre più nuove, basate su modelli decisionali inclusivi e cooperativi. In Europa la prima assemblea dei cittadini a essere stata istituita a livello statale per deliberare sulla questione climatico-ambientale è stata quella francese, creata a seguito di eventi che hanno messo in luce un po' la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Infatti nel 2019, quindi diciamo 6 anni fa, fu istituita la Convention Citoyenne pour le Climat al fine di discutere proprio su misure concernenti la riduzione di emissioni di gas serra entro il 2030 per una percentuale di almeno il 40%, che ha visto il coinvolgimento di 150 cittadini. Ora, questa assemblea ha elaborato nel corso dei suoi lavori 149 proposte che sono state poi presentate al governo, che le ha tenute in parte in considerazione. E questo caso francese ha poi rappresentato un modello anche per altri ordinamenti europei come quello spagnolo, dove è stata istituita l'Assemblea Ciudadana para il Clima, composta da 100 cittadini, che rappresenta ad oggi un unicum nel panorama comparato, in quanto è stata concepita come una sede permanente di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia di cambiamento climatico, e che nel corso dei suoi lavori ha elaborato 172 proposte presentate al governo, che si è impegnato a integrarle nelle politiche adottate. Quindi, diciamo, queste assemblee si presentano sicuramente come uno strumento democratico, innovativo, in grado di promuovere processi partecipativi e di consentire ai cittadini di essere coinvolti direttamente nei processi decisionali. E ciò potrebbe dar vita a nuove forme di governance capaci di includere le proposte dei cittadini e considerarli quindi non solo come destinatari delle politiche, ma come coautori proprio del cambiamento. Tuttavia, tale strumento presenta anche delle criticità evidenti sia nell'esperienza francese che in quella spagnola, dovute al fatto che in primo luogo sono state formulate un numero molto elevato di raccomandazioni e proposte, spesso poco puntuali e precise, aumentando la possibilità che molte di esse poi non vengono adottate. E pertanto sarebbe forse più opportuno focalizzare il dibattito su aspetti più circoscritti, in modo che le misure elaborate vengano poi concretamente adottate. E in ogni caso pensare a questi strumenti di democrazia partecipativa in un'ottica più integrativa, ai limiti della democrazia rappresentativa e non sostitutiva. Inoltre, considerare questa democrazia partecipativa e in particolare l'istituzione di queste assemblee in maniera non episodica ma
permanente, come nel caso spagnolo, potrebbe portare a un aumento di fiducia da parte dei cittadini nelle istituzioni, a una notevole riduzione anche dell'astensionismo e del dissenso e soprattutto a una migliore capacità per i governanti di rispondere alle esigenze che promanano direttamente dal popolo, in quanto, diciamo, al giorno d'oggi la sfida della politica è proprio quella di rivitalizzare e rilegittimare una partecipazione democratica ormai del tutto svilita. Grazie per l'attenzione. Bem, parabéns, professora doutora Isabela, professora Clara. Foi, na verdade, uma... Medina? Professor Medina? Um problema no áudio? Não, deu problema no áudio. Voltou? Voltou, tudo certinho. Parabéns, doutora Clara, doutora Isabela. Realmente é uma temática extremamente importante, necessária para que a gente possa estar dialogando não só na Espanha, mas de forma mundial, né? Então, achei bastante interessante essa questão de vocês trazerem essa nova governança no âmbito ambiental, né? E trazendo, obviamente, aqui alguns pontos importantíssimos, como justamente a democracia participativa, a governança policêntrica, né? E também o bem comum ambiental. Eu queria fazer uma pergunta para vocês a respeito justamente do que vocês estavam aqui conversando. Como é que vocês acreditam que devem estar transpondo essas lições de governança europeia para um contexto aqui latino-americano? Para falar sobre uma questão da governança europeia em contexto latino-americano. Como que está pensando que hace la governanza en Brasil? La governanza ahora? Non so ahora. Vabbè, ci provo. In Brasile, allora, come abbiamo visto, l'America Latina ha comunque è stata un po' da apripista con questi strumenti di democrazia partecipativa. Loro sono stati, diciamo, molto lungimiranti. Noi invece, noi europei invece abbiamo iniziato ad usarli soltanto 6 anni fa, 2019, in Francia, la prima esperienza di democrazia partecipativa. Quindi sicuramente abbiamo tanto da imparare e a mio avviso l'esempio di Porto Alegre, che nonostante sia una città molto grande con milioni di abitanti, sia riuscita comunque a realizzare questo esperimento, cioè si è riuscita a soddisfare le esigenze di più persone, di una popolazione variegata, quindi anche hanno raggiunto anche i quartieri più poveri, perché cosa hanno fatto? Si sono divisi in quartieri, ogni quartiere formulava le sue proposte che poi venivano discusse, diciamo, nel comune e lì poi si prendeva appunto la decisione finale, però l'obiettivo principale era comunque quello di soddisfare le esigenze di tutta la popolazione, non solo di una parte, di tutta la popolazione. Quindi io ho apprezzato tanto questa pratica che, ripeto, è del 1989, quasi 40 anni fa. Quindi, cioè, complimenti. Posso complementar? Sim, claro. Pode sim. Pode sim, doutora Isabela. Muito Realmente, obrigado, doutora Clara. Gracias, muchas gracias. eu acredito que no Brasil tem cada vez mais evoluído para essa questão da governança participativa, né? No entanto, há uma desigualdade de acesso à informação, né? Isso interfere numa justiça ambiental, que também interfere numa efetividade da participação dos cidadãos, né? Então, há o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que apoia esse fortalecimento de governança ambiental, promovendo direitos e acesso à informação. No entanto,
ainda há um déficit em relação à questão da educação e também do acesso à internet, que são meios favoráveis, né, para uma governança mais participativa da comunidade. Mas acredito que, trazendo isso como uma política pública central, né, de acesso à informação e à participação, o Brasil pode melhorar nessa questão do conhecimento crítico, né? Porque não basta ter acesso à informação, mas também ter ferramentas ali para desenvolver um conhecimento crítico e também quando falamos ali de notícias de fake news, né? O quanto que isso interfere em processos democráticos de governança ambiental, né? Então, todos esses problemas eles acabam se relacionando. Muito obrigada. Maravilha. Agradecemos, doutora Isabela, doutora Clara. Eu queria também fazer uma pergunta, né? No trabalho de vocês, vocês fazem menção à Convenção de Aarhus, é isso? Se pronuncia? Nós sabemos que o desafio hoje da governança global, né, e estão os países todos interligados, é, a governança hoje tem uma visão de cada país, tem cortes específicas e cortes internacionais que estão analisando, né, regulando e fazendo com que aconteça. Eu sou um grande estudioso dos direitos humanos, especificamente, o professor Medina estuda profundamente a área de regulação, e eu estou finalizando o meu doutoramento na Universidade de Coimbra. E um dos meus grandes questionamentos e inquietações, quando a gente fala de convenções, tratados internacionais, é a real aplicabilidade, né? Nós sabemos que os países faz a adesão aos tratados, às convenções internacionais. Entretanto, a gente tem muitas dificuldades na real implementação, em virtude de adesão da área administrativa, dos gestores públicos, né, em virtude de investimentos por parte do governo, né, em virtude da falta de educação, né, que muitos países, né, ainda não evoluíram para o que é esperado no nível global. Então, como vocês tem visto o enfrentamento, né, dessa governança ambiental, as dificuldades e as implementações dessas convenções internacionais aderidas pelos países da Comunidade Europeia, da União Europeia, e de países como a América Latina como um todo. Vamos falar um pouco sobre Desculpa a pergunta longa, mas... Sim. Professor, resuma a sua pergunta. Resumindo, né, sobre convenções e tratados, né, e a governança global, como tem sido o desafio de cada país dentro da comunidade europeia e também na América Latina, se os estudos tiverem ido até lá, né, sobre a implementação e a eficácia dessas convenções, né, na tratativa da governança ambiental. Sim, são normas, soft law, elas não têm um poder de enforcement, né? Mas sim um poder de mudança de cultura, e acredito que há também um poder de mobilização ali de investimentos, né? Então, os países que se adequam a essas convenções e também se relacionam com a ONU e outros projetos de desenvolvimento do Banco Mundial, eles estão mais suscetíveis ali a entrar em financiamentos. Então, isso Sanções financeiras, né? E aí, quando pega a parte econômica, né, aí os países tendem a ter um melhor olhar, né, sobre aquelas convenções. Mas a grande dificuldade é a questão das sanções, né? Sanções criminais que forçam o país a tomar determinada caminho mais favorável à sustentabilidade. Então, uma forma de ter essas convenções
as pressões econômicas, né, de acordos e investimentos. Eu acredito que o Brasil, ele se torna até diplomático em relação a essas convenções e acordos e tratados relacionados à sustentabilidade, né? O problema do Brasil é uma questão da transparência, né, dos recursos, né, e uma má gestão também, né? Porque às vezes são aceitos projetos que vão custar um valor muito grande para a sociedade brasileira, mas eles não vão trazer quem serão os reais beneficiados pelaquela inovação, né? Já se tem todo um controle ali de uma avaliação das políticas públicas, dos resultados daquele projeto, né? O que ele trouxe de benefício, aí decide se continua, se para, né? E a questão da sustentabilidade como uma política de Estado, né? E não de governo, porque muda o governo e é tratado como uma ideologia, né? E não como uma questão de próprio desenvolvimento do Brasil. Por ter muitos recursos ecológicos, naturais, acaba sendo um país privilegiado, né? Mas por razões de má gestão e outros fatores também, transparência, de acesso à informação, de baixa participação, de não consulta dos povos vulneráveis para certos empreendimentos que afetam a comunidade, muitas vezes não tem um retorno daquele estado anterior do meio ambiente, né, vidas perdidas, tudo isso tem que ser analisado antes de uma implementação econômica em determinada região. Então, isso é um fator muito difícil de decidir, né? Porque muitas vezes, para alguns setores, é tido como um atraso ao desenvolvimento, e por outros, há formas de desenvolvimento socioeconômico por meio de tecnologias menos invasivas ao meio ambiente, né? Ou com uma preocupação mais favorável. A minha dissertação de mestrado ela foi sobre compliance, né? O impacto, a responsabilidade das empresas em relação à sua atividade econômica em comunidades vulneráveis. E a importância do compliance, não como programa de prateleira, mas como ali uma mudança ética e uma proposta de governança. Então, Maravilha. essas questões são interligadas, né? E acredito que o Brasil ele tem cumprido os tratados, né? O problema é a questão da transparência e da desigualdade de acesso à informação, né? Que faz com que os realmente interessados, que vão ser impactados sobre aquela atividade, eles não estão participando desses processos de consulta. Maravilha, doutora Isabela, muito obrigado. Muito obrigado também, doutora Clara. Obrigada. Obrigada. E parabéns pela explanação. Prazer em conhecê-las. Espero, eu e o professor Medina, que a gente possa ter outros contatos. Enfim, nos apresentando, somos professores coordenadores da Universidade de Fortaleza, aqui no Ceará. Estamos na gestão das especializações Lato Sensu, e trabalhamos juntamente com a Stricto Sensu. Então, após o Unifor, tem um reconhecimento nacional, internacional. Somos entre as 6 universidades nacionais com CAP 6, no reconhecimento da formação de Stricto Sensu. Então, será um prazer estreitar laços, recebê-las futuramente em Fortaleza, no Ceará, e, quem sabe, futuramente, outros projetos em conjunto. Muito obrigado. Com certeza, professor Paulo. Muito obrigada pela oportunidade e também deixar aqui um agradecimento à organização do Iberoju, né, aos professores que me antecederam, com certeza, excelentes palestras, e à doutora Clara também por ter participado desse projeto. Professor Medina? Queria agradecer, professora doutora Isabela, doutora Clara. Realmente foi um prazer tê-las conosco nesse momento. Tão enriquecedor, né? E o mais importante que vocês também vão ver é que até foi uma fala da doutora Isabela que os nossos trabalhos também que nós estaremos apresentando, eles acabam se entrelaçando, né? Então,
é muito importante, né, que a gente possa sempre estar dialogando, né, na Espanha, aqui no Brasil, em Portugal, né, e Itália, na Itália. Itália, né, para que a gente venha a fortalecer a nossa pesquisa, né? Então, eu queria realmente agradecer a escuta, né? A gente poder escutar vocês, e a gente já tem, inclusive, aqui algumas sugestões que a gente possa estar depois debatendo e fazendo aqui novas parcerias também futuras, tá? Eu gostaria de saber se a doutora Paula se encontra. Paula Catarini. Paula Cantarini. Não? Acredito que não, professor Medina. Então, pronto. Sejamos só nós quatro. Então, somos nós quatro. Eu vou colocar aqui na tela a nossa primeira apresentação para que a gente possa estar conversando, dialogando e informando a vocês aqui do nosso trabalho. Só um minuto. Começa a carregar e sai, professor Medina. Eu iniciei a apresentação, professor Medina? Está dando para ver, professor Paulo, na tela? Não. Não. Só um minuto. Eu vou iniciar, professor Medina, e aí, caso consiga, a gente dá continuidade com o PowerPoint, tá bom? Então, desejo boa tarde a todos que fazem o Iberoju, que fazem a Universidade Rei Juan Carlos, né? Parabenizo também o Fábio Veiga, doutor Fábio Veiga, né, pela costumeira atenção, um amigo, esteve conosco já inúmeras vezes aqui na Universidade de Fortaleza, no Ceará, é uma pessoa, um profissional, um pesquisador sempre muito disponível e atento às tendências da pesquisa, enfim, desse momento de interação entre pesquisadores no âmbito global. Hoje estamos com um desafio, eu e o professor Medina, e nos apresentando rapidamente. O professor Medina, depois ele vai falar um pouco mais sobre si, mas o professor Medina é doutor da Universidade de Fortaleza em Direito Constitucional, pós-doutor em Direito pela UNB, e coordenador da Pós-Unifonde, é responsável por inúmeros cursos em formação no âmbito da área de Direito. Eu, professor Paulo, estou à frente da pós-graduação Lato Sensu, com esse grande desafio. Também sou mestre pela casa, né, o que nós muito nos orgulhamos, o programa de pós-graduação em Direito, PPGD Unifor, e doutorando, né, esse ano, com muita alegria, finalizo o meu doutorado, meu doutoramento, na Universidade de Coimbra, na área do Direito Público. Então, hoje estaremos apresentando a temática os desafios da regulação concorrencial e de plataformas digitais, convergências e divergências entre Brasil e Espanha. Trazendo um pouco da contextualização sobre a temática, né, hoje nos deparamos com plataformas digitais hoje que
É, alguém escreveu algo aqui, professor Regina, se puder ver. Pode deixar, vou ver aqui. Tá bom, muito obrigado. Da plataformas digitais hoje que somos invadidos em nossas vidas, grande parte da nossa hora diária são destinadas a ela, né? E tem tido uma reconfiguração de mercado, do mercado tradicional em relação ao crescimento, né, dessas redes sociais, dessas empresas tecnológicas, em especial Google, Amazon, Facebook, Instagram, né? Então, hoje a gente tem observado um crescimento desigual, um crescimento tendencioso, enfim. O poder do mercado hoje tem se concentrado cada vez mais naquelas grandes potências e há uma grande preocupação com essa concentração de poder, né? E a prática anticompetitiva, né? E é essa a grande razão do nosso trabalho, com relação à dominância de poucos em relação àqueles que estão iniciando. Né? Então, hoje o poder encontra-se concentrado. E o desafio maior é o desafio regulatório, essa dificuldade, né, do direito concorrencial, né, na regulação dessa concorrência que tem se tornado cada vez mais acirrada, né, que deixa de ser uma concorrência tradicional e passa a lidar com um mercado digital cada vez mais ágil, competitivo, desigual, sem regulação, sem jurisdição, né, em países, e esse é o grande questionamento, né, e o papel central dessas plataformas digitais na economia global. Então, a gente tem observado não mais dois países, mas inúmeros países têm tido essa dificuldade na regulação, na autonomia de suas decisões, na soberania da sua legislação. O objetivo do nosso trabalho é discutir os desafios concorrenciais hoje no mercado digital, é examinar a regulação concorrencial das plataformas digitais, tanto Brasil quanto Espanha, é comparar a abordagem regulatória do CAD, né, o órgão regulatório do Brasil, e do CNMC, né, que é o órgão regulatório na Espanha, e propor melhorias regulatórias com base em boas práticas hoje internacional, que é o Digital Markets Act europeu. Então, esse é o grande desafio da gente. Nós temos como também desafios concorrenciais no mercado digitais esses efeitos das redes. Então, há hoje um valor das plataformas, né? Esse valor é cada vez mais aumentado, né? À medida que os usuários optam, né? Seguem e usam como uma tendência global na formação do conhecimento, na disseminação do saber, na disseminação das desinformações, de fake news, que aqui a gente já falou nessa sala, né, criando barreiras, né, e possibilidades concorrenciais. Há também o controle de dados, né, um controle excessivo de dados referente a vantagens, né, estratégias significativas, né, dessas grandes plataformas, dificultando aqueles startups, aqueles que estão ali iniciando. Login de usuários. Há um trabalho aqui que vai muito além do âmbito legal, de governança global, inovação, mas uma extrema, né, inflexível fidelização desse usuário, impedindo a entrada de novos concorrentes nesse ambiente digital, né, se tornando aquela plataforma líder e tendenciando, né, a informação e uma concorrência desleal. É, Trazendo uma ótica inicial da regulação concorrencial das plataformas no Brasil, nós trazemos o CAD, né, que é o nosso órgão regulador, que se encontra em Brasília, e os seus grandes desafios, né, que é exatamente a regulação concorrencial e a evolução e a proporção que isso tem tomado.
né? Então, hoje o CAD tem tido essa preocupação, né? O professor Medina é um grande estudioso sobre o tema, tem visitado o CAD, esse ano levará nossos alunos para uma visita específica ao CAD, então ele tem se adaptado e tem tido essa necessidade, né, em reuniões com ele, dessa urgente adaptação para aderir, né, e estar em conformidade com essas ferramentas tradicionais que hoje até hoje eram utilizadas, né? Outro problema também e desafio que a gente traz no nosso trabalho são as fusões e aquisições, né? Então, setores digitais que têm, né, fundido outras empresas, se tornando cada vez mais fortes, e a dificuldade no gerenciamento até mesmo para uma discricionariedade do usuário quanto, né, à opção de serviços ali estabelecidos. E, por fim, projetos legislativos. Nós temos um projeto-lei, né, 2768 de 2022, recente, né, que propõe um regime ex ante, né, estabelecendo aquela iniciativa prévia antes do ocorrer, antes do acontecer, antes da gente ser desafiado, que realmente isso para a gente já é muito difícil, porque a legislação brasileira tem sempre corrido atrás para sanar situações já postas e postas no âmbito internacional, global, enfim. Então, esse projeto 2768 traz inspiração no Digital Markets Act europeu, né, adaptando a total regulação brasileira para essas plataformas digitais. A partir de então, o professor Medina vai trazer uma ótica, né, da regulação concorrencial nas plataformas espanholas. Professor Medina? Bem, como dito, né, pelo professor Dr. Paulo, é importante, né, o nosso trabalho, a gente vai fazer justamente esse vinculação entre a regulação concorrencial no Brasil e na Espanha, e eu vou iniciar, né, a minha fala falando um pouquinho sobre a questão da regulação concorrencial nas plataformas na Espanha, observando aqui a Comisión Nacional de los Mercados e la Competencia, a CNMC, né, que é justamente um órgão espanhol em que em 2013, outubro de 2013, ele veio a ser criado a partir justamente da fusão de 6 órgãos reguladores com um objetivo específico, que era justamente integrar aqui a supervisão regulatória e trazer justamente uma política mais forte da defesa da concorrência. Essa comissão nacional, ela está ligada diretamente ao Ministério da Economia, mas ela tem uma autonomia completa, né? Tanto autonomia funcional, como também uma independência governamental, né? E a partir justamente desse estudo acerca dessa comissão, né, nasce a necessidade de observar também o Digital Market Act, que é observado justamente na União Europeia a respeito da regulação concorrencial. Então, na plataforma relacionada à Espanha, da regulação concorrencial, nós observamos, então, essa comissão, né, implementado também aqui a questão da DMA, que é o Digital Market Act, criando, então, um regime regulatório ex ante, então um regime regulatório de prevenção justamente para essas plataformas digitais relacionados, né, à questão das big techs, né? Trouxemos no nosso artigo 2 exemplos muito claros no qual a Espanha ela veio a utilizar justamente essa comissão. Então, tivemos aqui a investigação em práticas anticompetitivas, tanto em relação ao Booking, como em relação também ao Google, né? Então, foi observado aqui algumas posturas de hotéis que estavam vendendo, comercializando, né, de forma digital os seus preços com um preço muito abaixo de mercado, e aí o CNM ele veio
CNMC ele veio a combater justamente esses desequilíbrios econômicos, financeiros e concorrenciais no mercado espanhol. E aí foi observado justamente a necessidade da utilização dessa ferramenta, dessa comissão, para diminuir os abusos da posição dominante que, porventura, estava existindo antes de termos, então, essa comissão. Alguns desafios e oportunidades que foram necessárias aqui. A Espanha, não só a Espanha, mas também todos os países hoje em dia, elas enfrentam esse desafio de se adaptar a uma regulação totalmente digital, enquanto garante, então, aqui, né, essa nova plataforma espanhola, então, ela vem a garantir uma competição justa e uma proteção justamente ao consumidor. Então, o objetivo justamente da comissão é justamente trazer essa competição justa e uma proteção, obviamente, não só ao consumidor, mas também às empresas que estão dentro desse segmento. Tá? Algumas convergências e divergências frente justamente à regulação concorrencial Brasil e Espanha. Então, trouxemos aqui como convergências, principalmente, uma preocupação global em relação ao poder de monopólio digital. Além disso, a partir justamente dessa preocupação, nasce a necessidade de adoção de uma regulação totalmente diferenciada para justamente essas plataformas disruptivas. Além disso, a cooperação, é necessário que, a partir de agora, nós tenhamos aqui uma cooperação internacional para que a gente possa, sim, combater essas irregularidades que não existem só no Brasil, na Espanha, mas sim, hoje em dia, em todo o mundo. Algumas divergências que nós observamos aqui, comportamentais entre Brasil e Espanha, trouxemos aqui, primeiro, que o Brasil ele ainda está num processo de desenvolvimento, de adaptação, justamente a esse regime regulatório. Por mais que nós tenhamos aqui o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD ele foi criado justamente para combater mercado tradicional. Né? E a partir justamente dessas alterações, modificações, atualizações, o CAD ele está entrando justamente nesse mundo, mas isso ainda é totalmente novo, então é necessário que a gente venha a implementar aqui algumas ferramentas de adaptação, né? Para o nosso governo, para a nossa autarquia possa, sim, a partir dali, estar conduzindo da melhor forma. Então, entendemos que o Brasil ele ainda está atrás, né, da Espanha, da Europa, frente justamente a esse processo referente a esse regime regulatório referente tanto à União Europeia como também à própria Espanha. Diferenças existentes aqui, institucionais, na coordenação de um processo regulatório. Então, enquanto na Espanha, nós temos aqui uma comissão totalmente centralizada, aqui no nosso país, aqui no Brasil, ela ainda é fragmentada. Então, é necessário ainda um estudo, uma análise mais aprofundada para que a gente possa, sim, estar evoluindo. Então, para encerrarmos justamente esse artigo, trouxemos aqui algumas propostas de aprimoramento frente à regulação. A primeira seria justamente implementar um sistema de regulação preventiva, inspirado justamente tanto na DMA como também no próprio Conselho Espanhol, para plataformas digitais de grande porte aqui no país, né? E, obviamente, colocando, então, aqui as Big Techs, trazendo, então, aqui um regime ex ante para plataformas dominantes. Além disso, criar aqui uma autoridade digital brasileira para centralizar aqui a regulação digital e coordenar o CAD e outras agências reguladoras como um fortalecimento institucional referente à questão da regulação concorrencial. E, por último, é necessário exigir uma maior transparência algorítmica e facilitar justamente essa portabilidade de dados para promover, então, uma concorrência justa, uma concorrência digna e uma inovação por meio justamente dessa portabilidade de dados. Trouxemos ali algumas referências que vocês vão ter a oportunidade de ver, né, no nosso artigo.
E queria aqui agradecer a todos a oportunidade de estarmos conversando um pouquinho e dialogando acerca do nosso trabalho. Muito obrigado. Está sem áudio, professor. Obrigado, professor Medina. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não sabemos se tem alguém na plateia que gostaria de fazer alguma pergunta. Doutora Isabela, doutora Clara. Se não, partiremos para o próximo artigo. Acredito que podemos seguir, professor Medina. Eu tenho uma pergunta para o professor Medina. Pois não. Professor Medina, Obrigado. muito interessante a sua pesquisa, parabéns pelo tema. E eu achei interessante essa relação com a Espanha também. E o que o senhor identifica como o principal desafio, né, para conseguir uma maior efetividade? Assim, o que identificou que na Espanha esses processos podem ser... o que o Brasil poderia aprender com a Espanha, né? Obrigado, professora Isabela. Isabela. Entendemos, na verdade, doutora Isabela, que o Brasil ele precisa primeiro ter uma organização de forma cronológica, tá? Não adianta pensarmos aqui em já utilizar medidas utilizadas na Espanha ou na Europa imediatamente com o nosso país, até porque tem a questão cultural, né? Existe a questão cultural no nosso país. Então, eu entendo que talvez a melhor possibilidade para o país seria realmente criar uma proposta, um planejamento, certo? E dentro desse planejamento, a gente criar propostas, trazendo inclusive aqui alguns pontos que já são utilizados em outros países, né? Já são adotados em outros países. Na minha tese de doutorado, inclusive, o último capítulo eu trato justamente sobre isso, né? Acabei de publicar um livro que ele traz justamente essa proposta de regulação econômica e financeira para o nosso país a partir de estudo de casos, né? Então, não adianta que eu pegar uma lei, né, uma norma já existente na Espanha e só jogar no nosso país, se a gente não observa aqui quais são os pontos que seriam positivos para cá, né? Então, o que foi que a gente propôs? Nós utilizamos o CAD, pegamos aqui vários casos já existentes no CAD, vários casos hipotéticos que ainda não existem em relação a essas atividades no nosso país. E a partir de várias ferramentas dessas, de vários casos existentes, a gente decidiu criar aqui uma proposta de regulação, né? Entendo, doutora Isabela, que o melhor órgão realmente para estar trabalhando com isso é o CAD, certo? Isso aí não tem como a gente fugir, até porque existe a questão financeira, né? Existe a questão dos custos, que seria muito alto a gente estar criando realmente um novo órgão para isso, né? Mas para que o CAD ele possa estar contribuindo, né, de forma positiva, é necessário que o nosso país ele dê aqui essa possibilidade, né? Então é necessário que tenha um investimento, é necessário que dentro do CAD seja criado um novo órgão totalmente inovador, totalmente disruptivo, que trabalhe somente com essa questão disruptiva, né? E a partir trazendo ali também cursos, né? Talvez até criando, fazendo aqui concursos públicos para que pessoas engajadas nisso possam estar trabalhando dentro do CAD, enfim. Então, eu acredito que a melhor opção seria essa, né? Mas tudo isso de uma forma cronologicamente programada. Excelente. O professor Paulo quer complementar, fazer alguma observação? Fique à vontade. Bom, muito obrigado. Não, na verdade, é parabenizar pela pesquisa do professor Dr. Medina, Francisco Medina. Essa pesquisa, ele já
está muito à frente, né, em sua pesquisa. É uma pesquisa que ele dedicou muitos anos e que tem trazido muitos frutos, né? Então, os frutos têm sido a participação dele ali intensiva na UNB, né? E breve, né, professor Medina, o objetivo da gente é que a gente tenha um observatório voltado à regulação dentro da universidade. Há uma grande preocupação nossa, né, relacionado à regulação. É um setor, né, que mesmo já há muito tempo atuando, né, tem enfrentado desafios constantes relacionados à tecnologia, a temas que a gente vai tratar no próximo artigo relacionado a proteção de dados, né, e principalmente a regulação dessas novas tecnologias que têm surgido, seja ela na saúde, seja ela no transporte, né, público, transporte ferroviários, marítimos, enfim, e que a gente tem se colocado de fato, né, às vezes paralisado diante de tantas transformações e a rapidez nas transformações. Então, essa pesquisa do professor Medina, e o livro que ele não falou, mas eu convido, né, e professor Medina, depois se puder compartilhe nossos contatos aqui no chat, seria muito importante, né, esse compartilhamento aqui com as professoras doutoras. Então, meu muito obrigado pela atenção e pelos questionamentos aqui trazidos, tanto da professora doutora Clara e da senhora doutora Isabela. Muito obrigado. Un'ultima precisazione faccio, che mi sono dimenticata prima, sempre sulla lungimiranza dell'America Latina, l'ho notata anche per quanto riguarda le costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia. Sia l'Ecuador che la Bolivia già dal 2009 hanno previsto delle tutele in Costituzione riguardo sempre il tema dell'ambiente, penso sempre appunto al tema dell'ambiente. Anche lì l'America Latina, l'Ecuador e la Bolivia decidono di tutelarli a livello proprio costituzionale, e se faccio un confronto, un paragone con l'Italia, mi rendo conto che l'Italia invece tutela l'ambiente in Costituzione quando nel 2021, cioè noi abbiamo inserito l'ambiente, la tutela dell'ambiente in Costituzione solo 4 anni fa. Per me è una cosa assurda. Tra l'altro l'America Latina riconosce l'ambiente, quindi anche i fiumi, i laghi, i mari, come proprio personalità giuridiche, soggetti di diritto contro cui appunto cioè le persone ovviamente possono agire per ricevere tutela. E se penso al panorama europeo, l'unico caso ad oggi riguarda il Mar Menor in Spagna, che soltanto dal 2022, a seguito di una sentenza del Tribunale Costituzionale e poi del Parlamento, è stata riconosciuta personalità giuridica a diciamo questa laguna salmastra nella regione della Mursia. Quindi mi rendo conto che ciò che in America Latina è stato fatto decenni fa, ora l'Europa si sta svegliando e sta dicendo forse avevano ragione. Quindi niente, giusto questa precisazione. Grazie, obrigada. Isabela? Para mim acredito que está tudo certo. Foi uma exposição muito interessante e como que os países eles acabam tendo problemas similares, né? Mesmo o Brasil, e também verificamos que o Brasil não está atrás em relação à tecnologia, em relação à participação cidadã, em relação à regulação de novas tecnologias, é sempre um prepulsor da América Latina em relação à regulação, a desenvolvimento sustentável, e todas essas questões se verifica que esse papel da academia, dessas conexões, né, entre países, entre universidades,
que vão trazendo novas ideias, né, e para a formulação de políticas públicas. E tudo isso o papel também da participação, né, de institutos como o Iberoju, e que se relaciona com a universidade, o Estado, né, recebemos ponências de juízes, de promotores, de advogados, de estudantes, para que possa futuramente ter uma real modificação, né? Porque esses problemas, esses problemas emergentes, eles necessitam que tenha uma mudança de postura de governança para o hoje, né? Não é mais uma questão da Agenda 2030, a agenda já está quase para terminar, né? E Aí, né? o quanto avançamos. Então, eu É, trago é, é, ações. só uma colocação, na colocação da doutora Clara, né, ela falando dos desafios constitucionais, né, o Brasil, né, e professor Medina me corrija, ou complemente, né, nós temos uma vantagem com relação à regulação especificamente, porque nós temos o CAD, e o CAD tem essa autonomia, né, e pode trabalhar ativamente, e tem trabalhado ativamente, na regulação do surgimento dessas novas tecnologias. Então, para a gente é uma grande vantagem. A gente tem desvantagens em inúmeras questões relacionadas hoje à estrutura constitucional implementada, né, uma nova lei a sair, né, a ser sancionada, realmente demanda tempo, demanda envolvimento, demanda muita política, né, mas questões relacionadas à regulação nós temos tido uma grande agilidade, né, no questionamento, nas deliberações e implementações. Isso para a gente é muito positivo. Só complementando a fala do professor Paulo, realmente o CAD, né, na verdade, o Brasil, ele não está atrás, né, de nenhum país na América do Sul nem América Latina, né? A gente realmente está à frente de vários países, mas a questão que também isso vem, né, a partir dos meus estudos, é que a gente não pode ficar para trás, né, a partir justamente desse mercado disruptivo, né? Então, é necessário que o CAD ele não pare, né? Ele continue avançando, né? Que ele continue justamente a progredir e a minha proposta, inclusive, né, é justamente implementar aqui no nosso país, aqui no Brasil, esse plano estratégico para que a gente seja referência mundial, inclusive, né? Não só América do Sul como América Latina, mas sim de forma mundial, tá? Então, inclusive, quem tiver interesse, eu faço questão de deixar o link, inclusive, do meu livro, os meus dados para que a gente possa estar, né, conversando, dialogando e trazendo aqui sempre, né, outras análises também que são importantes. Então, podemos partir para o próximo artigo, né? Pela avançada hora. Eu vou iniciar, professor Medina, e depois o professor doutor com o complemento, tá bom? O segundo temática é a professora Isabela, a professora Clara, o professor Fábio, que eu acredito que tenha visto ele passando por aí, doutor Fábio Veiga, e a todos que estão presentes. A próxima temática é a administração pública e os direitos digitais, né, a regulação no uso de dados pessoais na era dos algoritmos, né, e essa temática já diz muito, né, temos vivenciado o grande desafio dos algoritmos com relação aos nossos desejos, né, de consumo, o nosso posicionamento como consumidor, com relação a questionamentos sociais ali estabelecidos, né, em virtude principalmente do cenário que a gente tem vivenciado. Então, hoje em dia, quando a gente fala, e aí trazendo a contextualização, quando a gente fala em redes sociais, questões de dados, nossos dados estão interligados entre todas essas plataformas. Então, se eu visualizo algo no Google, por exemplo, brevemente estará ali aparecendo
alguma propaganda, algum merchandising no meu Instagram, no meu Facebook, enfim, como uma forma de complementação, né? Então, meus dados hoje, os dados no Brasil, principalmente, têm se colocado de uma forma muito sensível, né? Então, tem vazado constantemente. Muito obrigado também. Tem vazado constantemente dados, né? E isso tem sido noticiado com bastante frequência aqui nos telejornais brasileiros, e a era digital realmente é esse grande desafio, a transformação digital, né? Como a administração pública tem se posicionado, tem se colocado no uso maciço, né? Da Big Data, da utilização da IA no monitoramento desses serviços públicos em especial, né? Então, até a utilização de serviços públicos, isso tem fragilizado, né? E fragiliza, né? O condicionamento e a preservação desses dados ali sensíveis da população e do cidadão, né? Os novos desafios que ali são apresentados é exatamente o equilíbrio entre essa inovação que estamos vivenciando, precisamos, né, nos adequar, receber, acolher, mas que essa tecnologia, doutora Isabela e a doutora, né, conhecedora do compliance, da accountability, né, da prestação de conta, a gente precisa de transparência, né, a transparência com relação à utilização, como é utilizado, como é aplicado, a quem é cedido, a proteção dessa privacidade e principalmente desses dados do cidadão, né? No contexto atual, o uso desses dados pessoais, né, pelo Estado, muitas vezes tem tido e trabalha com essa transparência, né, mas há também uma grande fragilidade no controle, né, e na segurança dessas informações, né, ampliando o nosso risco e a confiança, principalmente do cidadão, a confiança pública com relação à utilização e ao input de dados ali colocados, né? Nosso objetivo geral é propor diretrizes com relação à regulação pública, mais relacionada à inovação tecnológica, à proteção, né, informacional, mas trazendo o âmbito, né, e aí eu trago aqui as minhas pesquisas com relação aos direitos fundamentais ali estabelecidos e proposto pela nossa Constituição de 1988. Então, os objetivos específicos é examinar exatamente o tratamento jurídico dado, né, a essas informações pessoais da administração pública brasileira, também identificar riscos, né, decorrentes da ausência de uma arquitetura, de uma infraestrutura necessária e esperada, institucionais, né, que sejam clara, precisa, né, do uso de dados, e, por fim, sugerir mecanismos relacionados e alinhados, né, à Lei de Proteção de Dados que foi implementada e que as empresas têm tido essa preocupação, têm utilizado, mas ainda muito distante com relação a toda a velocidade tecnológica que a gente tem passado. E com relação a marcos teóricos e fundamentos jurídicos ali trazidos, eu trago como primeiro tópico o direito à proteção de dados, né, e a extensão desses direitos como um direito fundamental da população, né? Hoje nós somos invadidos por informações, seja ele SMS, seja ele por WhatsApp, seja ligações ininterruptas durante todo o dia, então, a população já não confia no atender uma ligação desconhecida em virtude da falta de proteção no que hoje a gente tem vivenciado. Bases normativas, né? Nós temos a nossa Constituição Federal, né? Como garantir a privacidade e os direitos fundamentais, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, que desde 2018 tem cumprido o seu papel, mas que é necessário amplo conhecimento das organizações governamentais e não governamentais, né,
com relação com finalidade de garantir essa transparência, de garantir essa segurança e garantir principalmente a responsabilização desses dados ali que são trazidos, né? E princípios constitucionais aplicados, que é o dever exatamente da administração pública em respeitar a legalidade, a publicidade do que deve realmente ser transmitido e deve ser, né, divulgado, a proporcionalidade, né, em que até que ponto isso deve ser divulgado e como deve ser, né, a prestação de conta, a accountability, e, por fim, o uso, né, e como hoje está sendo utilizado o uso desses algoritmos e informações, né, diante de todos os costumes, né, pesquisas, interesses ali trazidos pelo o cidadão, né, professor Medina? Pois é, a partir disso, verificamos aqui um diagnóstico de problemas, né? Então, um primeiro problema existente é justamente essa adoção crescente relacionada à inteligência artificial, né? Trazendo ali tecnologias de vigilância, coleta massiva de dados em serviços públicos, sem a menor transparência adequada. Além disso, a ausência de uma arquitetura institucional clara e justamente que venha a trazer uma regulação justamente específica para justamente o uso de dados pessoais na esfera pública, né? Então, existe um vácuo normativo e institucional aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Possíveis violações também relacionadas à privacidade e da autodeterminação informativa dos cidadãos, decisões algorítmicas aqui opacas que podem resultar em discriminação ao abuso de poder, minando aqui justamente a confiança na administração. Então, é um grande risco aqui, né, essa identificação dessas violações. E, por último, o nosso último problema são justamente as big techs no nosso país não tendo limites, né? Então, sem limites jurídicos e mecânicos e mecanismos aqui de fiscalizatórios, o poder público pode reproduzir práticas opacas e abusivas aqui, semelhantes às das grandes plataformas digitais, em prejuízo justamente aos direitos dos administrados e dos consumidores. A partir daí, nós trazemos uma proposta de um modelo regulatório dividido em 3 eixos. O eixo de fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um segundo eixo, um observatório digital, a criação de um observatório digital, e um terceiro eixo, a utilização cada vez mais potente referente aos sandbox regulatórios públicos. Então, nesse primeiro eixo do fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seria necessário consolidar a ANPD como órgão fiscalizador independente da atuação da administração pública, dotado aqui de autoridade para supervisionar e sancionar também o mau uso dos dados pelo Estado. O segundo eixo, trazendo então a questão do observatório digital, seria instituir esse observatório de forma permanente para monitorar o uso de dados e esses algoritmos aqui pelo setor público, promovendo a partir dali transparência, relatórios, transparência, controle social e produção de relatórios periódicos sobre riscos e boas práticas. Então, a partir desse observatório, será possível, inclusive, fazer com que a população participe, né? Investigue, então, não deixar isso só a cargo do Estado, né? Então, nós, da sociedade, a própria sociedade em si, ela poderia participar de uma forma mais maciça com o intuito de diminuir esses problemas existentes ainda no nosso país. E, por último, o sandbox regulatório público seria justamente a criação de ambientes de testes regulatórios controlados aqui para inovações digitais no setor público, permitindo a experimentação tecnológica sob supervisão e com participação da sociedade, de modo a fomentar a inovação sem comprometer direitos. É importante lembrar que já existe aqui a utilização de sandbox regulatórios no nosso país, mas ainda de uma forma muito crua, né? Então, é necessário que a gente traga um implemento nesses sandbox regulatórios.
E aí, como conclusão, trazemos aqui a necessidade da proteção de dados pessoais pelas instituições públicas. Elas precisam aqui ser tratadas como um pilar de uma cidadania totalmente informacional, efetiva justamente na era da informação. Além disso, o Estado, ele além de regular justamente na esfera digital, ele deve sim submeter-se às mesmas regras que compõem, atuando como garantidor dos direitos fundamentais e informacionais dos cidadãos. E, por último, é necessário que tenhamos aqui um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a proteção de direitos fundamentais, reforçando aqui a confiança social e consolidando aqui a legitimação da autoridade do poder público no contexto digital. Então, trazendo justamente esses 3 pilares, entendemos que possamos, então, ter aqui no nosso país um certo equilíbrio e uma certa confiança, tá? Então, para encerrar, né, agradeço mais uma vez a escuta de todos vocês e ficamos aqui também à disposição para dirimir qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado. Doutora Isabela, doutora Clara. Excelente, professor. Acredito, não sei se ainda há um outro artigo, né, para ser apresentado hoje, ou se já finalizamos o painel. Finalizamos o painel. A doutora Paula, né, ela não compareceu, Paula. então acabou que foi desfalcado por um artigo. Então, estamos caminhando, chegando ao fim, né? Eu acredito que a gente... Pode falar, professor, continue. Então, eu quero agradecer aqui formalmente a todos, doutora Isabela, doutora Clara, a todos que fazem a universidade, a todos que fazem o Iberoju, né, em especial o doutor Fábio Veiga, a doutora Valéria, que está aqui também no apoio, enfim, todos que estão participando do evento, desejar muito sucesso nesse evento, né, que eu acredito que já se aproxime do fim, né? Já temos aí um fuso horário de 5 horas com relação à Espanha, mas dizer da minha alegria, da minha satisfação em estar aqui presente. Espero que a gente possa participar de outros congressos, né? Tanto à frente como coordenadores de GT, mas enfim, também como pesquisadores, que é a nossa paixão. Então, deixar a palavra para o professor Medina e reforçar a minha grande alegria de estar aqui, né? Então, espero que estejamos presencialmente no próximo. Só complementando, então, a fala do professor Paulo, queria agradecer mais uma vez a Iberoju a possibilidade de estarmos aqui como coordenadores desse evento. Infelizmente, hoje, né, não tivemos a possibilidade de estarmos juntamente com vocês, presencialmente, mas de coração, tenho certeza que a gente está aqui com vocês, torcendo e vibrando com o sucesso do evento, né? Espero que a gente realmente possa, no próximo ano, numa próxima oportunidade, né, estarmos presencialmente discutindo justamente a regulação, como ela deve ser, contribuindo, obviamente, né, com os pontos ainda que são necessários, né, e agradecer também, né, a doutora Clara, a doutora Isabela, pelas contribuições. Espero que a gente possa, vi que elas já colocaram aqui no chat, né, os e-mails, o Instagram, já a gente vai estar... Já estou seguindo todo mundo, professor Medina, já estou seguindo todo mundo, né, que a gente possa estreitar laços e, enfim, visitá-las e recebê-las também, que eu acho que é o grande objetivo de um encontro como esse, né? O network, o estreitar laços, o questionamento global, enfim, e compartilhar as nossas dificuldades, enfim, constatações em relação às nossas pesquisas, que são tão duras, né, mas que a gente faz com tanto prazer. Muito obrigado a todos. Perfeito, professor. Só gostaria de expressar, né, nosso mais sincero agradecimento à organização do Iberoju por a oportunidade de compartilhar essa investigação e um reconhecimento especial ao professor Fábio Veiga, ao professor João Xavier,
há também aos colaboradores, a Andréa Vieira, a Giovana, a Bruna, e também por seu compromisso e dedicação na promoção do entorno acadêmico colaborativo e internacional, e entendemos também um profundo agradecimento aos organizadores da universidade, que sediou a Universidade Rei Juan Carlos, o doutor Gabriel Martim Rodrigues e o doutor também Álvaro Alzina Lozano, por sua generosidade, a orientação, apoio acadêmico e valiosa contribuição para o desenvolvimento deste evento. Muito obrigada e declaramos encerrado este painel. Muito bem.